Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso conteúdo, na unidade 2, seção 1, a gente vai falar um pouco sobre estequiometria de reações e reações múltiplas, tá? E como que a gente expressa lei de velocidades, que é o que a gente vem sempre abordando em cinética, em função de estequiometria de reação e em reações múltiplas. Então, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é a convenção para a identificação dos coeficientes estequiométricos e das espécies químicas. Então, geralmente, eu identifico o coeficiente estequiométrico por essa letra Ni, que é uma letra grega, esse símbolozinho que parece um Vzinho aqui a gente chama de Ni, e ela é para identificar o coeficiente estequiométrico, enquanto o J identifica a espécie química. Então, para a gente entender melhor, vamos tomar um exemplo aqui. Eu tenho uma reação genérica, descrita aqui, e como que vai ficar esse valor de Ni para cada espécie J que eu tenho da reação. Então, o coeficiente estequiométrico de A, da espécie química A, vai ser menos A. O coeficiente estequiométrico NiB, da espécie química B, vai ser menos B. O coeficiente estequiométrico NiC, da espécie química C, vai ser C. E o coeficiente estequiométrico da espécie química D, NiD, vai ser D. Lembrando que para os reagentes a gente sempre usa de acordo com convenções de sinais, como eles estão sendo consumidos durante a reação, o sinal de negativo, que eu circulei aqui. Já para os produtos esse sinal não aparece. Ok, entendemos isso. Certo, como que eu vou expressar a velocidade instantânea para cada espécie da reação? Qual vai ser a relação dessa velocidade instantânea para cada espécie em relação à velocidade global de reação? Então, coloquei a fórmula aqui para vocês. R é a velocidade global da reação e RJ é a velocidade por espécie, tá? E aí, simplesmente para me encontrar a velocidade por espécie, eu vou multiplicar a velocidade global pelo respectivo coeficiente estequiométrico correspondente à espécie. Então, por exemplo, novamente para a reação genérica. Qual seria a velocidade de consumo de A? Vai ser o coeficiente estequiométrico de A vezes a velocidade global, certo? Lembrando que para reagentes, o coeficiente estequiométrico vai receber o sinal de negativo. Bom, como eu disse, eu acho que na penúltima aula que a gente teve, que foi até uma dúvida de um de vocês, é comum a gente expressar a lei de velocidade em função do reagente limitante. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o reagente limitante de uma reação. O reagente limitante de uma reação vai ser a espécie reagente que é consumida primeiro na reação. Tá, beleza. Então, ela é a espécie que é consumida primeiro. Como que eu consigo determinar o reagente limitante dentro de uma reação? Vamos considerar o seguinte exemplo dessa reação química balanceada. Aqui eu tenho 1 mol de nitrogênio, que é o N2, reagindo com 1 mol de hidrogênio, formando 2 mols de amônia, que é o NH3 aqui. Digamos que um reator eu alimente 50 mols de N2 e 25 mols de H2. A gente tem que ter em mente que a reação ela vai ocorrer sempre de acordo com a estequiometria que é estabelecida na reação. Por isso que é importante sempre a gente balancear as reações, tá? Então, dentro desse contexto aqui, qual vai ser o reagente limitante? Eu coloquei as continhas aqui pra gente. Basicamente, pra gente descobrir o reagente limitante, a gente vai fazer uma regra de 3. Então, essa primeira linha aqui da regra de 3 é o que é baseado na estequiometria da reação. Então, na reação aqui, eu vi que 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2, que foi o que eu coloquei nessa primeira linha. 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2. E aí, para mim verificar qual que é o reagente limitante, eu vou fazer uma regra de 3 com a informação do que eu estou alimentando dentro do meu reator. Então, aqui ele está falando que está alimentando 50 mols de N2. Então, vou colocar 50 mols de N2, precisa de quantos mols de hidrogênio para reagir? Coloquei aqui o X. E aí, na regra de 3, quando é diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado, que foi o que eu fiz, vai ficar 1 vezes X, que é o que está aqui, é igual a 50 vezes 3.
isolando x, que é o valor que eu quero conhecer. X é igual a 50 dividido vezes 3, dividido por 1. Eu passei para cá para poder isolar o x. Eu vou encontrar o valor, então, fazendo essa conta, de 150 mol de H2. E aí, lá da informação do exercício, ele falou para mim que está alimentando só 25 mol de H2. E para reagir com todo esse N2 que estava sendo alimentado, que era 50 mols, eu preciso de 150 mols de H2. Então, eu tô com um déficit aí, se eu fizer as continhas, 150 menos 25, que é o que eu tô alimentando, de 125. Então, eu precisaria alimentar mais 125 mols para reagir. Ou seja, eu tô tendo uma falta de H2. H2 vai ser o reagente limitante. A gente pode fazer a conta no modo contrário também. Depois vocês façam aí e observem. Eu posso colocar aqui 1 mol de N2 para 3 mol de H2, que é de acordo com a estequiometria da reação, e colocar aqui 25 mols de H2 e descobrir quantos mols de N2 eu vou ter, o X do lado de cá. Quando vocês fizerem essa continha, eu peço que depois vocês façam, vocês vão descobrir que eu tenho um excesso de H2, ou seja, eu tô alimentando mais H2 do que eu preciso. Eu vou encontrar um valor aqui, a hora que eu fizer aqui 25 para X, eu vou encontrar um valor que é superior a 50 mols. Então, tendo isso em vista, eu também vou perceber que eu estou tendo um excesso de N2, consequentemente o H2 é que vai ser o meu reagente limitante. Então, tentem fazer, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Tamo junto. Bom, é comum a gente expressar a lei de velocidade de reação, como eu disse anteriormente, em função do reagente limitante. E o primeiro passo para expressar essa lei de velocidade em reação do reagente limitante é colocar a reação química em função de um consumo de 1 mol do reagente limitante. Então, vamos entender melhor isso aqui. Eu tenho a reação que é a seguinte. Para mim colocar essa reação aqui em função de 1 mol de reagente limitante, digamos que o A seja o reagente limitante, então, ao invés de aparecer A aqui, eu quero que apareça 1 mol. O que eu vou fazer? Eu vou dividir todos os coeficientes estequiométricos dessa reação aqui por A. E aí, eu vou chegar. A dividido por A é 1. B dividido por A, C dividido por A, D dividido por A. Então, eu coloquei toda a minha reação em função de 1 mol do meu reagente limitante. Que eu disse para vocês pra gente supor no início que A era reagente limitante. A gente não fez nenhuma continha até então. Beleza, como que eu vou expressar a lei de velocidade contando que essa reação aqui seja elementar? Quando a reação é elementar, lembrando, retomando, ela obedece à lei de potências e a concentração vai ficar elevada ao coeficiente estequiométrico. Vamos lembrar disso sempre, tá? A velocidade de reação de consumo de A vai ser unir A, né, que é o coeficiente estequiométrico de A, vezes a velocidade de reação global. Então, a velocidade de reação global vai ser K, como ela é uma reação elementar, vezes CA elevado a A, vezes CB elevado a B. Todo mundo concorda, né? Que é o coeficiente específico aí de velocidade específica da reação, multiplicada pelas concentrações do reagente. A gente já vem fazendo isso recorrentemente, né? Elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, se RA é NA vezes R, como que vai ficar a minha expressão? RA é igual a... Qual é o coeficiente estequiométrico de A aqui nessa reação? 1. Mas o A é reagente, então vou multiplicar por menos 1. NA vai ser menos 1, vezes R. Então, como que vai ficar a expressão da lei de velocidade em relação ao consumo de A? Menos RA, porque eu tenho esse menos 1, é como se eu tivesse passado ele aqui dividindo, é igual a K vezes CA elevado a A vezes CB elevado a B. Tá aí tudo ok? Beleza. Então, a gente pode, além disso, estabelecer uma relação entre a velocidade global e as velocidades de cada espécie na reação. Lembra que a gente fez isso também para a velocidade média única de reação? Vai ser a mesma coisa para a velocidade instantânea. Elas vão se igualar
as velocidades de cada espécie à medida que eu divido pelo coeficiente estequiométrico da reação. Então, RA é igual a menos 1, que é igual a RB dividido menos B sobre A, o coeficiente estequiométrico, que é igual a RC dividido por C sobre A, que também é o coeficiente estequiométrico do C, que a gente pode observar aqui, né? Que é igual a RD dividido pelo coeficiente estequiométrico do D, que é D sobre A. Então, eu coloquei aqui para vocês descreverem as leis de velocidade agora em função de B, que é o RB, de C, que é o RC, e de D, que é o RD. Lembrando dessa relação aqui, então vocês só vão fazer uma continha. Porque a gente já tem aqui que menos RA não é KCA elevado a A, CB elevado a B. Então, eu tenho esse valor aqui. Vou pegar e multiplicar por menos B sobre A, tá? Então, tentem aí fazer para vocês treinarem e me enviem quem achar necessário para eu poder corrigir, para eu poder comentar. Bom, outra coisa que a gente tem que discutir dentro dessa unidade são as reações múltiplas. Reações múltiplas são muito frequentes dentro de processo industrial. Raramente a gente tem apenas a reação que me interessa ocorrendo dentro do reator químico. Realmente a gente tem várias reações ocorrendo ao mesmo tempo. E aí, nesse sentido, a gente tem reações do tipo paralela. Nas reações paralelas, a gente tem reagentes distintos, tá vendo? Eu tenho, numa reação, eu tenho A como reagente, na outra reação, eu tenho B como reagente. Sendo que essas duas reações vão estar ocorrendo simultaneamente dentro do reator, tá? Esse é o exemplo de reações paralelas. Já nas reações que a gente chama de competitiva, eu vou ter o mesmo reagente, reagentes idênticos nas duas reações. Então, eu tenho uma competição. A é consumido nessa reação aqui e A também é consumido nessa reação aqui. Geralmente, dentro do processo químico, a gente tem uma única reação que é do nosso interesse. Então, reações paralelas formam subprodutos que são indesejáveis, né? E as reações competitivas, além de tudo, além de formar um subproduto que é indesejável, por exemplo, digamos que a minha reação A formando C seja o meu foco industrial e A formando D não é meu foco. Então, além de eu ter um subproduto que eu não desejo formar, eu tenho o consumo da minha espécie reagente para formar D. Então, o rendimento da minha reação acaba que ele é inferior, porque eu estou tendo A sendo consumido, que é a minha matéria-prima, para formar um outro produto que não é do meu interesse. Então, lembrar que sempre nas reações competitivas eu tenho os reagentes idênticos. Bom, e aí como que fica a lei de velocidade de reações múltiplas? Para cada espécie química, eu vou montar a minha lei de velocidade como somatório das velocidades individuais em cada reação química que essa espécie química aparece. Então, o I aqui está identificando a reação química e o J a espécie química. Vamos entender melhor aqui com esse exemplo. Então, a gente tem essas três reações e no exemplo está pedindo qual a velocidade de formação de C se todas as reações são elementares. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar em quais reações C está presente. A gente identifica que é na reação 1 e na reação 3, certo? Então, C está presente na reação 1 e na reação 3. Eu tenho em mente que a minha velocidade de reação para a formação de C vai ser a soma das velocidades individuais da reação que ele está presente. Então, ele está presente na reação 1 e a gente nota que a reação 1 é uma reação que é do tipo reversível. Então, vou montar a lei de velocidade para uma reação reversível. Vai ser a reação direta, igual a gente explicou no capítulo anterior. Se ela é elementar, vai ser a velocidade específica dessa reação, K1, CA vezes CB ao quadrado, né? Os coeficientes estequiométricos de A e de B, menos a reação inversa, que é o coeficiente, a velocidade específica de reação, K menos 1 da inversa, né? CB vezes CD, que agora são os reagentes dessa reação quando ela se dá no sentido inverso. Os coeficientes estequiométricos dela são 1, então as concentrações elas vão ser elevadas a 1. Então, aqui eu tenho a velocidade de formação do meu produto C na reação 1. A reação 3, que está descrita aqui pra gente, ela é irreversível, então eu tenho que montar a lei de velocidade em apenas um sentido. Então, para a reação 3, a gente tem que observar uma outra coisa.
Aqui C é reagente, é produto, está sendo formado na minha reação direta. Então, o valor do meu R aqui é positivo. Já na reação 3, desculpa, vamos voltar. Na reação 3, o meu C, ele é reagente. Então, um sinal negativo aqui deve acompanhar o K, tá? E aí eu vou montar a lei de velocidade normal, igual a gente está acostumado. Lá na reação 3, a gente tem de reagente A e B, então vai ser concentração de A vezes concentração de B elevado aos coeficientes estequiométricos, que ambos são 1, vezes a velocidade específica de reação. Certo, montei a de 3, montei a de 1. Essa fórmula aqui me diz que a reação global de formação de C, da espécie C, é a soma de cada reação que ele está presente. Então, basicamente, não apareceu aqui no slide. Vamos ver aqui. Ficou muito grande para o tamanho do slide. Então, tá aqui. RC é a soma da reação 1, que é essa aqui, que eu coloquei aqui, mais da reação 2, que é essa aqui. Beleza? Bom, então para a aula de hoje era isso. Tentem acompanhar lá no livro, fazer os exercícios do livro e fazer os exercícios que estão pertinentes ao slide, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.